Agora nós vamos com a sequência A Hora da Verdade, que é a entrevista do programa. E conforme já anunciamos, a semana toda, ela já está por aqui, vai entrar por esta porta e vai conversar comigo, que é a prefeita de Lagoa do Carro, Judite Botafogo. É do Partido Social da Democracia Brasileira, PSDB. Foi a primeira mulher negra a ser eleita prefeita da história do estado de Pernambuco, exercendo o seu terceiro mandato naquele município, sendo eleita no ano de 2016 e reeleita em 2020, em que foi com 5.756 votos, uma votação extraordinária. É especialista em língua portuguesa, mestre e doutora em teoria literária pela Universidade Federal de Pernambuco. Ela recebeu o título já como prefeita de Prefeitura Amiga da Mulher pela Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco. Nasceu no Engenho, Canadá, e quando recebeu o título aqui em Carpina da Câmara de Vereadores, título de cidadã, um título em homenagem à mulher negra, a menina do Engenho. A menina do Engenho recebeu o título pela votação, aliás, pelo requerimento do saudoso vereador Severino Laureano Silva. E ela se orgulha muito disso. Tem um currículo invejável. E a gente vai conversar com ela hoje na Hora da Verdade, com a prefeita de Lagoa do Carro, agora nessa entrevista comigo, Judite Botafogo. Alô, minha gente, minhas amigas e meus amigos. Conforme desde o início do programa e toda semana que nós anunciamos pelas redes sociais, vamos dar continuidade ao programa Hildebrando Marques. Conforme anunciei, a presença desta grande figura humana que eu aprendi a admirar desde cedo, mas nunca tive assim grandes contatos com ela, mas já admirava através de políticos de Carpina. Meu irmão Paulo Marques também tem uma grande admiração por ela e gostaria de tê-la no meu programa, nesse quadro de entrevistas. E eu estou aqui muito honrado e satisfeito, feliz em receber a grande prefeita de Lagoa do Carro, a primeira mulher negra eleita prefeita em Pernambuco. Aliás, quando Judite foi candidata pela primeira vez, isso depois das eleições do seu amado e querido irmão Manuel Severino da Silva, o Botafogo, eu tenho um comentário no programa de Francisco Júnior, a opinião de Hildebrando Marques. Eu fiz quase que campanha aleatória para que Judite galgasse o cargo de prefeita do município em que ele viu nascer. Pela sua história, pelo seu trabalho, pela sua família humilde, mas de gente trabalhadora. E hoje eu tenho a honra, a satisfação de receber daqui no meu programa a amiga Judite Botafogo. Prazer em tê-la aqui, amiga. Obrigada, meu amigo Hildebrando. Que coisa boa, eu quero agradecer pelo convite. Quero dizer que, mesmo sem muita aproximação, enquanto você diz, eu agradeço, que me admira, a recíproca é verdadeira. Obrigado. Você, como homem da comunicação, na história do rádio, da TV, agora na TV digital, agora nas redes sociais, que é uma dimensão que domina o mundo e ninguém pode, viver sem ela. É verdade. E como homem da comunicação que você sempre foi, a gente lembra até do velho Chacrinha,
quem não se comunica se trumbica. Então a comunicação é a mola propulsora da vida, né? É verdade. E a vida em sociedade, ela é pautada na comunicação. Então, eu quero começar te agradecendo o convite para esse bate-papo legal, importante, para a gente trocar ideias, para a gente falar da pessoa de Judite, dividir com você um pouco da nossa vivência, não é? Como menina de engenho. Estou aqui à sua disposição, amigo. Muito obrigada. Coisa boa, coisa boa. Ela falou aí em comunicação e eu tenho que aproveitar esse gancho para agradecer a duas pessoas por me introduzir na questão da comunicação. O meu saudoso querido mano Paulo Marques, que foi um baluarte também nesta área, e o seu Valdir Alves Coelho, que é avô de Daniel Coelho, que era um dos donos da Rádio Planalto de Carpina. E me viu fazendo alguma coisa num serviço de falante de rua. Paulo já estava lá e me convidou, e eu fui, durante 12 anos, um dos locutores do cast da nossa querida e saudosa Rádio Planalto, que terminou sendo levada para Recife, mas isso é outra história, eu vou deixar para lá. A conversa aqui é amistosa, transparente, é sobre a pessoa de Judite Botafogo, que nasceu em Carpina, é carpinense, mas nasceu menina de engenho, negra, filha de pais humildes, trabalhadores. Judite recebeu esse nome na pia batismal, mas no cartório foi registrada como Judite Maria Santana da Silva, e depois vem o nome Botafogo, Judite Maria Botafogo Santana da Silva. A que se deve essa introdução do apelido Botafogo, Judite? Que hoje, para mim, é oficial, né? Há quase 20 anos eu movi uma ação na justiça para incorporar o Botafogo no meu nome, considerando que já tinha obras publicadas com o nome Judite Botafogo, correspondências várias, não é? Artigos, e a própria convivência só me conhecia por Judite Botafogo. Até mesmo quando me tornei professora e vim para Lagoa do Carro, minha primeira pequena pátria e cidade onde eu comecei a estudar, que na época era distrito de Carpina, não é? Começou a estudar em Lagoa do Carro? Comecei a estudar em Lagoa do Carro. Você se lembra do colégio, a escola? Qual foi? Minha primeira escola em Lagoa do Carro foi fazer a quinta série no Jorge Camelo. Jorge Camelo. Época do saudoso prefeito Mael Batista Ramos. Eu lembro. Porque o primário todo eu fiz no Engenho Canadá, na escola de engenho. Aquela escola com professora leiga, não era uma professora habilitada em magistério, mas com muita habilidade para ensino. O Engenho Canadá é perto de Ribeira Grande, outro engenho, né? Perto de Ribeira Grande, que era da família Guerra, do saudoso Joaquim Guerra, Otávio Guerra, era o pai de Joaquim. De sorte que eu fiz o primário todo no engenho. Minha professora Maria das Dores de Andrade Lima, não é? E ali eu aprendi a ler com carta de ABC, não tinha carteira escolar, era um banco, uma mesa, a carta de ABC, um caderno, um lápis grafite, etc. Não se tinha material didático, não se tinha caderno escolar, e era o caderno e a carta de ABC. Era o ABCDE, como a gente dizia. Mas aprendi a ler muito rápido, e quando eu saí do engenho, eu tinha 17 anos e estava há 7 anos sem estudar. Terminei o primário aos 10 anos de idade e não tinha mais o que fazer no engenho. Aos 17 anos, o prefeito de Carpina, na época Mael Batista Ramos, construiu o primeiro colégio ginasial em Lagoa do Carro, que foi o Jorge Camelo, onde eu tive a oportunidade de chegar lá na quinta série, aos 17 anos e alguns meses, idade que hoje os filhos da gente entram numa faculdade. Verdade. Eu estava entrando numa quinta série, era maior da turma em tamanho, era chamado ginasial, né? Ginasial. Lá eu fiz da quinta ao 8º ano
e depois vim fazer o magistério aqui no Santa Cruz. Então, depois de professora formada, depois de estar trabalhando já no município como professora, quem me introduziu na vida pública foi o prefeito Carlos Lapa, na época, que por incrível que pareça me contratou pela prefeitura de Carpina para ensinar os meninos que eram também oriundos de Canadá, lá na Vila Luiz Otávio, em Lagoa do Carro, né? E aí a gente adentrou a vida pública, eu comecei a ensinar antes de terminar o magistério, né? De sorte que quando se consagrou no dia a dia o nome Judite Botafogo, eu achei que devia incorporar. Aí entrei com a petição judicial, levei obras que eu tinha publicado, revistas, artigos, correspondências todas, né? Na época, eu tinha sido homenageado aqui pela Câmara Municipal de Carpina, pelo saudoso Laureano Silva. Isso, Laureano Silva, né, que era vereador, conhecido como o Siri, não é? Ele Esportista. Isso. Era também um homem do rádio. Exato. Tinha uma facilidade de expressão muito grande. Marcou também a história dessa nossa terra aqui em Carpina. E a partir daí eu recebi um título, um voto de aplausos pela Câmara de Carpina, requerimento de Laureano, para a menina de engenho Judite Botafogo, que havia concluído o curso de letras. Veja só que título honroso. Que título honroso para ela, para a família, para os amigos, e a sensibilidade do saudoso Laureano Silva, a menina de engenho Judite Botafogo. Concluindo o curso de letras pela Universidade Pública, a UPE, em Nazaré da Mata. E a partir desse título que eu recebo da Câmara, me moveu a ideia de registrar o meu nome como Botafogo. Aí o juiz me deu uma sentença favorável e encaminhou que o cartório refizesse o meu registro. E hoje, na verdade, eu tenho Judite Maria Botafogo Santana, do meu saudoso marido, e Silvia, do meu pai. Não perdi nada, agreguei tudo para não perder nenhuma parte da história. Agora eu queria saber porque o nome Botafogo tem uma história também, não é? Tem uma história e, por sinal, uma história muito bonita. Meu pai, quando chegou para o Engenho Canadá, é impressionante essa história, Delbrando, porque o Engenho Canadá, Otávio Guerra comprou para Joaquim. Joaquim, na época, namorando Marta Guerra. E aí ele tinha, o Otávio Guerra tinha o Mataruco de Flores, tinha o Limeira Grande, comprou o Canadá. Esse nome, inclusive, Canadá, é uma metáfora. Saudoso Zé Vassoura, Zé Camilo, todos na nossa origem de Canadá. E o senhor Otávio Guerra, quando chegou lá para comprar o engenho, perguntou: essas terras aqui da cana, mestre? E aí, Zé Camilo, Zé Vassoura, Canadá, sim, senhor. E essa grande metáfora, essa grande metáfora construiu um nome que até hoje é Canadá. Tá? E aí o que acontece? Só que meu pai, quando chegou para Canadá, ele era pequenininho. E não tinha como trabalhar, não tinha como prestar serviço. A minha avó, Luzia, conhecida como Sá Luzia, era cozinheira da Casa Grande. E meu pai, que não sabia fazer nada, vivia, como dizia o Matuto na época, no rabo da saia da mãe. E ele, aos 7 anos de idade, o seu Otávio Guerra resolveu ensinar ele uma atividade. Aí ia para o campo, juntava o mato, os trabalhadores, o osso do mato, aquelas pilhas. Acero da cana. Isso. E aí deixava secar, e quando secava, o seu Otávio dizia: vou ensinar você a botar fogo. E aí levava o meu pai para aquelas coivaras de mato seco. Ele dizia: você coloca fogo aqui, risca o fósforo, junta as palhas. Inclusive, e deu uma coisa muito interessante, que a ciência da natureza, e a gente nunca podia imaginar que isso poderia ser uma grande matéria de discussão depois. Era olhar, perceber de que lado coloca fogo, qual é a direção do vento. Isso é química. Para prejudicar o meio ambiente. Isso é física. É a lei da física.
E eu imagino lá, e a gente lá, meu pai sem saber ler e escrever, mas ele precisava entender qual é a direção do vento, coloca o fogo na direção contrária, para que essas labaredas não resvalem para o outro lado e peguem fogo no canavial. Então veja, meu pai aprendeu a botar fogo. E aí quando ele começou a botar fogo nas coivaras de mato seco, seu Otávio Guerra já não levava ele mais na garupa do cavalo. Já ficava da varanda da Casa Grande dizendo, bote fogo ali, mestre, bote fogo naquela outra. E não demorou muito tempo de meu pai, moleque de engenho, ficar conhecido como o Botafogo. Então lá vai o Botafogo. E hoje esse nome resvala em todo Pernambuco, né? Botafogo se tornou... É verdade. Não só um ícone na imagem, mas se tornou uma raiz concreta. Não tenha dúvida. Concreta. E a mãe, a sua mãe? Minha mãe, Antônia Maria da Silva, era conhecida... Era daqui também? Da Chã do Saco. Chã do Saco. Chã do Saco, nos limites entre Canadá e o Engenho Cordeiro. Minha mãe era de lá também. De sorte que construiu essa família, 12 filhos, e todo mundo bota fogo. É Maria Fogo, é Zé Fogo, é Luiz Fogo, é Leandro Fogo. São 12 ao todo. 12 filhos. A sua posição está... Eu sou a caçula. A caçula, né? Eu sou a caçula. E é interessante que são 6 homens e 6 mulheres. Depois, nós descobrimos um irmão por parte de pai, meu irmão Valdomiro, que convive hoje com a gente, né? E agregou mais um, então passamos a ser 13 e somos 11 vivos. Temos 2 irmãos mortos, o Luiz e o José, mas temos 11 vivos. E as mulheres são todas vivas. Minha irmã mais velha, Severina, tem 82 anos. Quanto? 82. Maria Fogo. Maria Fogo está lá, firme, forte. 2 mandatos de vereadora, não foi? 3 mandatos de vereadora. E no ano que eu ganhei e ela tinha perdido, não é? Ela não pôde concorrer porque eu estava no poder. Ela era irmã, parente de primeiro grau. Aí colocou a Isabel Fogo, é a filha dela, ficou na primeira suplência, assumiu a Câmara por 2 anos, com a saída de uma vereadora, a vereadora Neide, para uma secretaria, e agora ela volta e vai concorrer de novo a mais um mandato, se Deus quiser. Judite Botafogo, prefeita de Lagoa do Carro, já por 3 mandatos, e o seu irmão Manuel Severino da Silva Botafogo já vai com 6 mandatos de prefeito, se não me engano. 2 em Lagoa do Carro, que o último ano ele não trabalhou mais porque tinha que mudar o domicílio eleitoral para ser candidato a prefeito em Carpina. E 6 mandatos, mais um de deputado, mais um que ele deu ao filho. E Judite 3 mandatos de prefeita de Lagoa do Carro. Judite, vindo de uma família humilde, trabalhadores da roça, isso, não é? Da cana-de-açúcar. Da cana-de-açúcar. O Severino Laureano foi muito feliz quando lhe deu esse título na Câmara de Vereadores de Carpina. Se eu não me engano, foi na época de Sérgio Alfredo, não. Foi na época de Carlos Lapa. Não, eu acredito que tenha sido Sérgio Alfredo. Sérgio Alfredo. A sensibilidade daquele que foi meu colega de rádio, que não tinha um banco de faculdade, não passou por bancos de faculdade, mas de uma inteligência fora do comum. Aí ele dá o título de Menina de Engenho, porque isso é até título de livro. Menina de Engenho, Judite Botafogo, para receber aqui na Câmara de Carpina, já naquela época. Confesso que nosso saudoso Severino Laureano Silva faz falta neste momento. É verdade. Temos uma grande sensibilidade política também. Judite, e aí, toca a vida, Tota Barreto veio a ser o primeiro prefeito de Lagoa do Carro, disputando com o seu Zezinho Balbino, José Barbosa, e com a sua sensibilidade, que é um rapaz muito inteligente também, convidou Judite Botafogo para ser a sua secretária de Educação. Sim. Não é verdade? Verdade. E seria, em seguida,
a sua preferida ou a sua sucessora pelo gosto dele. Naquela época, não existia ainda o advento da reeleição para os executivos. Sim. Prefeito, governador, presidente. E Judite seria a sua sucessora. Me lembro de uma festa que eu fui lá em Lagoa do Cal. Eu soltei isso, me deram o microfone, eu saudei lá a todos e disse, quiçá a Judite Botafogo venha a ser a futura prefeita. Não tinha ainda a sua candidatura registrada nem nada, mas era o que se falava. Quiçá Judite Botafogo venha a ser a prefeita desta cidade, para quebrar vários tabus de uma mulher numa cidade pequena, vindo da cana, vindo da roça, negra, principalmente, que existia muito preconceito, ainda existe, mas existe. E você estava propensa a ser a primeira mulher de Pernambuco, de uma cidade pequena, a ser a prefeita do seu povo. Aí veio um deslize de uma escrita ou numa assinatura que você, como secretária, pôs lá, já depois de ter se afastado. E aí você ficou inelegível. Na verdade, Ildebrando, hoje isso não mais acontece, porque você não tem praticamente hoje papel impresso para guardar para preencher amanhã. Hoje se coloca tudo digital. Tudo é digital. Mas naquela época, os certificados, eles vinham com o espaço em branco para o nome e a data a ser preenchida posterior. Eu, como secretário de Educação, eu tinha trazido para o município um curso de teatro, que eu sempre gostei da arte. Sempre fui amante da arte, da cultura. É um dos elos que me levou para o ramo da literatura, muito mais do que da gramática, por conta da questão cultural. Você é professora de língua, né? Eu sou professora de língua portuguesa e de literatura brasileira e de expressões portuguesas. De sorte que eu ofereci esse curso de teatro aos alunos da rede municipal e assinei vários certificados para os alunos concluintes. Quando eu saí, me desincompatibilizei do cargo para me candidatar, ficou algum desses certificados assinado sem ter sido entregue a ninguém. A sobra estava lá na gaveta. E aí a perspicácia política que vai tanto para o bem quanto para o mal. E naquela época eu ainda era muito inocente politicamente, ainda achava que as pessoas não eram capazes de tantas maldades do ponto de vista político, e não me preocupei com isso. De repente alguém pegou um desses certificados, preencheu com data posterior à minha desincompatibilização e deu entrada na Justiça Eleitoral, alegando que eu não havia me desincompatibilizado do cargo. Porque estava assinado. E você veja, Ildebrando, como a coisa era, eu vou usar a expressão bem popular, atrasada na época. Quem valeria mais para uma desincompatibilização? Uma portaria do prefeito, que me afastou do cargo, uma portaria da Gerência Regional de Educação, porque eu era professora do Estado, uma publicação no Diário Oficial de Pernambuco, como eu tinha me afastado do cargo, do que um certificado de um cursinho de teatro de 90 dias. Você vê já é incongruência. Né? Completamente. É oposto isso à realidade. Mas aí vem também as questões políticas, que era muito forte. Hoje, graças a Deus, os tribunais, os TREs e etc. e tal, as pessoas hoje são pessoas oficiais através de concurso. Naquela época era muito quem indica, não é? Existia muito isso, quem foi, quem indicou. E isso tinha a dívida da gratidão política para quem indicou. De sorte que foi movida uma ação contra mim, eu ganhei aqui na primeira instância em Carpina, foi para o TRE e eu perdi no TRE. Recorremos ao Supremo, mas por orientação de Sérgio Guerra, ele disse: substitua essa candidatura. Porque você pode perder do Supremo, pode ir eleita.
foi quando a gente substituiu por Botafogo. Mas é verdade que você queriam indicar o seu pai como candidato para o seu lugar? Não, ele não era afiliado. Meu pai não era afiliado. O único membro da minha família que estava afiliado ao PDT na época era Botafogo. Era Botafogo. Que se filiou por uma insistência minha. Vai, Botafogo, acima aqui. Botafogo não queria saber de política. Botafogo era mestre de obras. Era mestre de obras. E a gente sempre com uma relação muito próxima. Era o irmão talvez mais apegado. E eu disse, não, Botafogo, eu vou me filiar, te filiei aqui. Então não sabe que eu não quero saber de política. Pra você ter uma ideia, eu fiz a minha campanha em Botafogo, não foi um comício meu. Ele não gostava da política. O primeiro comício que ele foi o dele, para ser apresentado como candidato. De sorte que, quando nós perdemos aqui, por unanimidade no TRE, Sérgio Guedes vai, substitui a candidatura, e aí vamos procurar quem é o Botafogo para manter a questão do nome, não é? Da divulgação, da coincidência, e o único filiado era Botafogo. E aí, quando conversamos com o Sérgio Guedes, vai buscar Botafogo. Um dia que eu fui buscar Botafogo estava construindo o Porto São Lucas, aquele posto de gasolina da entrada da cidade. Ah, sei. E aí eu fui tirar Botafogo do andaime de construção, todo melado de cimento, e da forma como chama, Mané, desce aí. E o Mané desceu, e eu disse, ó, perdi o registro da candidatura no TRE, e a orientação de Sérgio Guerra, botar outro Botafogo, só tem tu filiado. E aí ele se espantou, eu? Mas é você. E aí bate de lá, bate de cá, chama pai, conversa, Botafogo avesso a política, mas aí disse, não, se for para salvar a pele da minha irmã, eu vou. E a campanha de Botafogo, em Lagoa do Carro, na substituição a mim, tá? E foi uma campanha que eu acho que, além de ser inédita, era uma campanha de 30 dias, quando o registro de Botafogo saiu, faltavam 28 dias para as eleições, e ele ainda foi impugnado 3 vezes, a turma tentando derrubar ele. Na verdade, quando saiu o último deferimento para ele ser candidato, faltavam 3 dias para a eleição. Quase que ele seria um candidato. Quer dizer, que a campanha que ele fez foi temeroso, né, na campanha. Completamente. Ali foi, como diz a história, foi no peito e na raça. Ali foi a campanha do sentimento de responsabilidade, do senso de justiça. Eu acho que a campanha de Botafogo ali, Brando, foi movida pelo senso de justiça. As pessoas disseram, o que fizeram com o Judite não se faz. Vamos dar o troco. Vamos dar o troco. Vai com o irmão dela. De sorte que Botafogo ganha uma eleição com uma campanha de praticamente 3 semanas, não é? Tumultuadíssima. Imagina. E ele que não tinha a habilidade do discurso, não tinha o conhecimento prático e etc e tal. E quando eu digo que ali marcou uma história na política, nas pessoas, no cenário político, nas pessoas e na cultura. E por que eu digo na cultura? A campanha de Botafogo me deu como brinde a edição de um livro. Eu tenho um livro chamado A Persuasão dos Discursos Políticos. Eu, versada nas letras, Botafogo Pedreiro com a 3ª série primária, e eu inventava de ensaiar o discurso para Botafogo. Hoje vai ter comício, tu diz isso, tu diz aquilo, e tentava ensaiar, e ele mudava tudo. Era feito a história de Davi. Saul disse, toma essa armadura para lutar, e ele vestiu, sem andar com isso não. Dá o estilinho. Não, sem andar com isso não. Vou com a minha própria arma. Qual foi a arma de Davi? A funda e as pedrinhas que ele pegou no viagem. Então há um grau de semelhança muito grande nessa história do Botafogo. Ele falou, epa, sem dizer isso não. Aí o que Botafogo fazia? Pegava, por exemplo, a colher de pedreiro, levava para o palanque. Que diabo tu vai fazer no palanque essa colher de pedreiro, Botafogo? Quando ele chega lá, diz, ai, vocês que estão jogando pedra em mim, pode jogar, que eu vou juntar tudinho e com essa colher de pedreiro eu vou fazer calçamento para o povo andar. E aí, completamente avesso que a gente... É verdade. E aí... Mas uma história que ele estava dizendo ali daquilo é real. Precisa. E Botafogo
quando eleito pela primeira vez, se trabalhou e andava com a colher de pedreiro. É verdade. E isso aguçou o sentimento do jornalista Paulo Marques. E ele escreveu uma coluna na Folha de Pernambuco, que era nova. E aí Paulo começou a escrever sobre a história do Botafogo como prefeito. O mestre, não, o pedreiro, ele chamava o pedreiro. Botafogo, que é o prefeito, anda com uma colher de pedreiro e ele mesmo, às vezes, vai fazer as obras junto com a rapaziada que está trabalhando lá. A gente tem um exemplo disso, o Hospital da Água do Carro. Né? Foi construído em regime de mutirão e ele era pedreiro do hospital. E o menino dele, na época, Josafá, ainda adolescente, que era também pedreiro, que aprendeu com o pai, e ainda hoje não largou a profissão, é construtor. O que Josafá fazia? Botafogo trabalhava a alvenaria e Josafá botava cerâmica. Toda a cerâmica eu não sabia que o Josafá era pedreiro. Pedreiro, e dos bons. E dos bons, aprendeu com o pai, aprendeu fazendo. E esse hospital que Botafogo construiu em Lagoa do Carro, de primeira qualidade, sim, não faltava remédio, não faltava médico, era atendido. E aqui em Carpina tem um bairro, era um bairro maior de Carpina, que é o bairro de Santo Antônio. As pessoas saíam daqui para ser consultadas, medicadas lá nesse hospital e ainda traziam remédio. E isso começou a ecoar em Carpina. E foi a razão pela qual o Botafogo migrou para cá, a pedido de Antônio Moraes, a pedido de Sérgio Guerra, porque a marca da saúde em Lagoa do Carro reverberou, que a qualidade da saúde de Carpina era ruim, que a unidade mista estava em colapso. E aí a história que Botafogo fez no hospital, em regime de mutirão, um fato altamente interessante. O ministro da Saúde na época era Zé Serra. E aí Sérgio Guerra contou essas histórias a Zé Serra, e Zé Serra, como disse, eu quero ver. Eu quero ver essa história de um prefeito, e saiu na TV, no SBT, Sérgio Guerra trouxe o Zé Serra para cá, tomou um voo. Que era um economista e era o ministro da Saúde. Considerado o melhor do mundo. Considerado o melhor ministro da Saúde do mundo. De sorte que Zé Serra veio ver a história de um hospital construído por um prefeito pedreiro, tá? Eu me lembro que foi feito o projeto, mas não tinha uma licitação específica para construir a obra. Botafogo licitou materiais, ganhou muito material, muita campanha entre funcionário, comerciante. Um verdadeiro mutirão, né? Foi um verdadeiro mutirão. Me lembro que depois do hospital levantado, aí denúncia, o Tribunal de Contas bate em cima, cadê a licitação? E aí Botafogo diz, olha doutor, lá no Tribunal de Contas, fui eu que fiz, se cair, manda me prender. Então ele, naquela espontaneidade toda dele, era assim. De sorte que foi o que levou Botafogo migrar para Carpina. E aí, voltando à história da colher de pedreiro, não é? Que é uma história longa, eu me lembro que num dos últimos comícios da gente lá, o candidato de oposição a gente lá era Jorge Lapa, que era o doutor, advogado. E aí, me lembro que o último comício de Botafogo levou a colher de pedreiro e disse assim, oi doutor, você me critica porque eu só sei chamar ciumento, eu só sei chamar professor, mas vou dizer uma coisa, viu? Esse pedreiro aqui, o ciumento que compra, paga. Eles tinham uma fama em Carpina de mal pagador. E aí Botafogo pegou esse viés, e eu me lembro do último comício dele foi de dizer assim, tá vendo essa colher de pedreiro aqui? É com ela que eu vou quebrar o anel do doutor. Isso foi o que deu. E isso me resultou num livro para mostrar que a verdadeira comunicação, o ato de falar bem, não é falar fluentemente. O ato de falar bem... se fazer entender. Se fazer entender. Então, a persuasão dos discursos políticos me trouxe esse viés, me resultou num livro muito interessante, tá? E para dizer para todo mundo que o segredo da comunicação
ele está, na verdade, na compreensão de quem emite a comunicação e do receptor que vai lá receber a comunicação. É verdade. Agora, Judite, inclusive, é professora universitária, né? Professora universitária. Sim. Foi diretora da GERE de Nazaré da Mata. Isso quando Judite foi indicada para lá, para ser GERE, foi uma revolução. Judite. É verdade. Foi uma revolução, mas eu digo, vai dar certo. Vai dar certo, pelo que eu conheço pouco, mas vai dar certo. E como ela vai quebrar vários tabus que existiam naquela época. E aí Judite também tem obras literárias que... Quantos livros você escreveu? São 9. 9 livros. São 9 livros. Judite foi, através daqui, teve um parceiro muito forte, um parceiro político, teve vários, teve Antônio Moraes, teve, mas o mais forte que eu posso citar aqui, o saudoso senador Sérgio Guerra. É verdade. Uma visão política macro. Era visionário. Não era visionário, não era, ele era partidário. Ele era, vamos dizer, um agregador. Era um agregador. Então, Sérgio indicou, eu me lembro disso, Judite Botafogo como a presidente do PSDB, não sei se você é ainda no PSDB. Ainda? Continuo. Ela indicou ela como presidente regional do PSDB. E teve, na Assembleia Legislativa, um encontro lá das mulheres, tal, e eu fui o diretor da sonorização da Assembleia por quase 40 anos. No momento que eu desço lá da minha sala para vir ali da área, na arena, quem estava falando era a Judite. Lá no púlpito, inflamada, que ela, quando ela pega a verve, mesmo distribui a verve, é inflamada. E tinha ao meu lado assim, eu fiquei com os deputados do Ceará. E Judite está lá, pá, e aí um deles disse, rapaz, mas que negra para falar. Que mulher para falar. Quem será essa mulher? Eu já conhecia, senhores, me permitam, essa é a prefeita de Lagoa do Carro, negra, filha de gente pobre, gente humilde, mas que tem um currículo invejável. Será que você conhece, familiar com isso? E eu fiquei com aquilo, sabe? Aquele orgulho danado. Digo, olha aí como eu disse. Porque eu confiava no taco dela. Quando eu era do programa de Francisco Júnior, que eu tinha a minha opinião lá, eu defendi muito a candidatura de Judite. É a vez dos lagoenses do carro mostrar que tem vez e voto e sabe o que quer. É botar Judite na prefeitura. Eu não podia nem dizer isso no meu comentário. Eu saí... Mas no calor da emoção. Mas no calor da emoção. Aí Judite deu conta do recado. Deu e está dando. Graças a Deus. Como assim também o seu irmão, que ninguém esperava que ele chegasse tão longe. Verdade. E hoje é uma liderança regional. Não é? Pois é, então, Judite quebrou vários tabus, foi diretora regional do DERE, aliás, do GERE, que é da Mata Norte. Na Mata Norte, lá em Nazaré da Mata. Professor, 9 livros, mas parece que o mais comentado é exatamente esse dos discursos políticos, né, Judite? Eu sei, porque quando a gente escreve, a forma como essa matéria vai chegar no eleitor, se me perguntassem, se eu tivesse que fazer uma avaliação, qual é dos seus livros que você já leu, releu e leria de novo, eu diria que é o Sinfonia das Águas. Sinfonia das Águas é um livro de essência musical. Que ela também é música. Não, na verdade eu gosto da música, né? Eu não sou uma musicista. Porque é artista. A música está dentro de mim, não resta dúvida. Mas o Sinfonia das Águas, e se eu soubesse que iria enveredar por esse viés a entrevista, eu até teria trazido alguns exemplares para aproveitar, para apresentar, mas o Sinfonia das Águas, ele me vem de uma sensibilidade de escuta muito grande. Eu tenho ouvidos muito aguçados.
E ao ponto de, por exemplo, cantar num coral, já ter dirigido o coral da igreja, e 4 vozes, sem ler partitura, mas se um destoar no meio, eu percebo, tem alguém que saiu do tom, tem alguém que perdeu. A percepção auditiva e também de conhecer o tom daquele que destoou ali, eu também sou assim. E aí, onde é que nasceu Sinfonia das Águas? Um título bonito, viu? Da música Planeta Água, de Guilherme Arantes, que é uma música belíssima, tá? E de sorte que eu, quando ouvia Planeta Água, eu fazia uma releitura, não é? De toda aquelas possibilidades de compreensão que a letra é muito que a letra leva, que o ritmo da música leva, que a interpretação literária da música dá. E aí eu comecei a dar uma mergulhada na literatura, que a água é presente na literatura desde que o mundo é mundo. E quando ele fala na letra dele, terra, planeta água, leva a gente para o Gênesis, para a criação do mundo, que era tudo a água e a providência divina, saiu separando a água da poção seca. Então veja, aí me levou para uma leitura bíblica, me levou para uma leitura literária, me levou para uma série de possibilidades e me resultou num livro. E eu confesso a você que dentro das canções populares, eu acho que visitei a letra de canções, de mais de 800 canções, buscando onde é que a literatura engrenava nessa questão bastante apurada para escrever o Sinfonia das Águas. Mas a persuasão do discurso político é também bastante atrativa. É uma atividade que você vive intensamente. Intensamente. Não é? Isso. Nesses 3 mandatos de prefeita de Lagoa do Carro, qual é a população de Lagoa do Carro hoje? Hoje, 18 mil habitantes. Poderíamos ter mais de 20, se não é a queda do censo. Aconteceu com Carpina, né? Também. Carpina perdeu 2 vereadores. Né? Lá nós não perdemos, graças a Deus, nem vereadores, nem caímos na escala do coeficiente para o FPM. Porque isso também tem um foi prejudicial para muita gente. Recife perdeu 2 vagas também. Eu estava falando com um dos vereadores de lá. Ele disse, Brando, esse censo foi muito... Primeiro, que o censo demográfico, ele avalia aquilo que ele apura da família de 10 em 10 anos. E esse demorou não sei quanto tempo. Veio com quase 12 e veio na hora errada. No momento fazer político. Um censo num ano de eleição é um absurdo um negócio desse. As pessoas têm medo de dar informação, outros acham que é uma pesquisa política, e de repente deu no que deu. Muita gente, muita cidade perdeu. Eu fui recenseador e na época que eu fiz o censo não era momento político. Mas mesmo assim, as pessoas, principalmente pessoas da zona rural, ali em Caramuru, Caraúba Torta, Serraria, por ali por onde eu fiz, que a gente chegava para fazer algumas perguntas, era censurado, chamava a gente de comunista, soltava os cachorros atrás da gente, porque o homem do campo é uma pessoa ressabiada com tudo isso. Aí tinha timidez de dizer, olha, mas isso é do governo federal, mas o governo quer saber o que da gente. E a pergunta no censo que mais intimidava as pessoas a responderem era a renda familiar. Exatamente. Aí caía todo mundo no sobressalto de dizer, opa, vou perder o Bolsa Família. Não vou responder que eu vou perder o Bolsa Família. Naquela época que eu fiz ainda não tinha Bolsa Família, mas quando se perguntava o salário da renda per capita da família, aí eles não queriam, não. Isso aí quem quer não pode dizer. Dar o saber da sua vida pessoal. Então, Carpina foi punida, injustamente, eu acho. É verdade. Você também foi prejudicada lá? Sim, perdeu mais de 1000 pessoas. Mais de 1000? Mais de 1000. Na contagem. Quer dizer que eleitoralmente, Lagoa do Carro deve ter em torno de 12 mil eleitores. De 13 mil, por aí. Mais ou menos. Mas é uma cidade que saiu da superação. Porque a renda de Lagoa do Carro,
É o que? O tapete, não é? Na verdade, a renda não é o tapete. O tapete é uma marca cultural da gente. Certo. Preciosíssima. Mas foi da sua época que você... Sim. Foi, né? Sim. É. Só que o tapete tem um agravante. A matéria-prima é muito cara. A produção, ela não escoa com facilidade. Porque quem são os compradores de tapete? Agora, por exemplo, nós estamos na FENEARTE. Todos os anos a nossa cidade está na FENEARTE ou em outras feiras do Nordeste. O município sempre custeia para que as nossas tapeceiras estejam lá. Mas a venda é tanto que graças ao apoio do SEBRAE, do próprio Banco do Nordeste, os cursos, a preparação, a variedade na produção, não é? Se você chegar na FENEARTE hoje, o que mais vende do tapete? O pezinho de porta, não é? Os tapetes menores, antigo portas, telefone. Mas você disse aí que a matéria-prima do tapete é cara. Sim. É o quê? A grave? Não, é a lã. É lã, né? É a lã. É. E tem outra coisa, é uma mão de obra muito demorada. É. Você faz, é o fio. É de ponto a ponto. Então é uma mão de obra. É mais difícil do que a rendeira. Não, a rede aqui. Não, mas aí você diz mais difícil no TC? É no TC. No TC? No trabalho. Não, eu acho que é similar. Eu acho que a renda é similar também. É. Não é uma coisa difícil de fazer. Certo. Não é? Mas a Lagoa do Carro ficou conhecida hoje em dia. É nossa identidade. É a terra do tapete. Agora, ela não é a identidade do ponto de vista da sustentação econômica. Lagoa do Carro é uma cidade que tem uma diversidade cultural muito grande. A agropecuária, a agricultura familiar é forte em Lagoa do Carro. A pecuária, a criação de suínos, caprinos, ovinos, ela é forte em Lagoa do Carro. Hoje tem aquela história do turismo rural, dos engenhos. Existe. Existe em Lagoa do Carro. A gente ainda tem uma marca importante que a gente cultiva disso. O próprio mirante da barragem, a cachoeira do Roncador, a casa de farinha. Roncador também é Roncador. A casa de farinha de serrarias que a gente ainda tem. A gente chegou ao ponto de levar para Lagoa do Carro o Instituto César Santos de Gastronomia, não é? Que fez um trabalho fantástico para a gente, tá? E ir até a casa de farinha lá para ver a variedade que se ia fazer com a mandioca, do ponto de vista da gastronomia. A gente teve, o mês passado, o Dia do Empreendedorismo Rural, e o mestre César Santos, para quem eu quero mandar um grande abraço, não é? Cara de uma sensibilidade enorme, quando começou a tomar conhecimento da nossa história, ele foi para lá, o próprio chefe da Oficina do Saber, foi para lá em Manugal, passou um dia na comunidade de Barro Preto, ensinando a variedade de se trabalhar a tilápia, lá para a comunidade quilombola. Então a gente tem essa coisa da pesca, da criação, como já disse, de caprinos, ovinos, suínos, que dá um rendimento para quem comercializa a carne. Uma coisa interessante na Lagoa do Carro que deu, na verdade, um upgrade ao desenvolvimento econômico foi o pequeno empreendedor. Então, os cursos oferecidos através do SEBRAE e patrocinado também pelo Banco do Nordeste, pela Secretaria de Trabalho e Qualificação do Governo do Estado, hoje a gente tem na Lagoa do Carro em média de 800 microempreendedores formalizados. Que coisa boa. Já nos levou a fazer uma bonita praça de alimentação. Eu passei lá na praça, eu estava com Paula e a gente visitou lá, tá? Você inclusive fazendo os novos boxes ali na frente da igreja do nosso Agora, isso, estamos fazendo no mercado público, estamos fazendo na entrada da cidade e, graças a Deus, na força da expressão, deu uma febre em todo mundo que é um ponto para comercializar. Isso é muito importante para a gente. Então, a cidade vive de RPM, a cidade vive da cultura, não é, da cultura local, da agricultura. Temos muita gente produzindo hortaliça, temos muita gente, a gente produz muito limão, abacaxi, é uma marca nossa também. Agora, eu às vezes saio aqui o sábado ou domingo para ir almoçar num polo gastronômico que se criou em Lagoa do Carro, que é Campo Alegre. Campo Alegre. Ah, rapaz, né? De Campo Alegre a Pouso Alegre. São 12 bares. Não, é Lagoa do Carro. É Lagoa do Carro ainda. Lagoa do Carro. São 12 bares, restaurantes,
não é? Com comidas regionais da de melhor primeira qualidade. Maciel, Kika Piau, que inclusive foi vereador Isso. de Lagoa do Carro. O Guilherme do Comer, o Dentinho, o Raí. O Dentinho é um dos primeiros. Dos primeiros. O Judito, e a barragem? O Lulu de Campo Alegre. E a barragem de Carpina, em que benefícios traz para a Lagoa do Carro? E aí, me permite fazer uma observação, a barragem de Lagoa do Carro. De Lagoa do Carro. Inclusive com lei estadual, não é? A autoria da deputada Simone Santana, sancionada pelo governador Paulo Câmara na época, em loco, na barragem. A barragem é de Lagoa do Carro, a gente reivindicou esse direito, porque ela está 100% dentro do município. Lagoa do Carro tem a felicidade de ser banhada por 2 rios, não é? O Capibaribe e o Tranquém. Então temos lá a colônia de pescadores, temos homens que também vivem da pesca, que é outro atributo econômico que a gente tem lá no município. Isso para a gente também é muito, muito importante. E aí aproveita tanto o abastecimento d'água para as cidades circunvizinhas, Lagoa do Carro, Lagoa de Itaenga, Limoeiro, Feira Nova. Eu queria perguntar se ela abastece várias cidades. A Lagoa do Carro está abastecendo. Sendo abastecida. Tem estação de tratamento? Temos estação de tratamento, embora o atendimento, não é, da Compesa ainda seja bastante precário. A Compesa é uma das grandes lutas nossas junto ao governo do estado para melhorar o atendimento da Compesa. Porque é diferente do tempo que a gente tinha água do Rio Trapeé, que é um rio temporário. Que é um rio aquele que passa em Serraria. Isso. Que é um rio que parte com a seca. O Capibaribe não. O Capibaribe vai ter uma reserva de água que dá para abastecer a região inteira. É verdade. Então não tem necessidade da gente estar Santa Cruz de sofrendo. Capibaribe, né? Ele nasce por aquela região. O Capibaribe. O Capibaribe, não, ele veio daqui de Recife, né? Corta o Recife. O Capibaribe corta o Recife. Lembra a gente, Manuel Bandeira, quando escrevia Capibaribe, né? É um poema de Bandeira. Era para falar do rio que corta a cidade do Recife. Então, Lagoa do Carro é rica em água e sofre com o atendimento da Compesa. E a gente aproveita aqui a grande dimensão que a comunicação tem, através do programa da TV e das redes sociais, para dizer, é preciso melhorar esse atendimento da água em Lagoa do Carro, porque água a gente tem. Eu estou conversando aqui, nessa conversa amistosa, transparente, uma conversa gostosa, poderia dizer assim, com a prefeita de Lagoa do Carro, Judite Botafogo. Uma mulher que é exemplo de superação, né? Sair de onde saiu e já vai com 3 mandatos no lugar onde nasceu, Lagoa do Carro. Isso é orgulho para os lagoenses do Carro, para a família, para os amigos. Eu mesmo tenho muito orgulho. E apesar de não ser assim, um amigo tão chegado a Judite, mas torço sempre pelo sucesso dela. Obrigado. Porque não é fácil num país latino-americano cheio de mazelas, de compromisso com as elites e com as pessoas de outra cor. A pessoa negra sempre sofre preconceitos muito grandes. E ela superou tudo isso. Diretora da GERE, a primeira mulher na Assembleia Legislativa a receber um prêmio de lá. Prefeitura Amiga da Mulher, isso foi em 2017, isso, né, Luiz? Essa Prefeitura Amiga da Mulher, parece que foi o primeiro ano, foi o segundo e você já estava lá. Foi o primeiro ano, foi uma instituição, inclusive, da deputada Simone Santana, e que nós concorremos ao prêmio e ganhamos o prêmio. E o que é que nos levou a isso? As políticas públicas voltadas para as mulheres em Lagoa do Carro. Lagoa do Carro, na nossa administração, são 9 secretarias, das quais 6 são ocupadas por mulheres. Né? A gente tem marcas na nossa gestão que nota o cuidado que a gente tem com a mulher. A valorização. A assistência judiciária de Lagoa do Carro é uma secretaria
de assistência judiciária, que nós temos lá 4 advogados que trabalham de forma a atender todo mundo, mas a busca maior que chega lá é questões voltadas para a mulher, não é? Seja de violência doméstica, seja assim, da violência de um modo geral do ponto de vista social, seja famílias afetadas, não é? Com essa macela social das drogas, que quem mais sofre são os pais, sobretudo as mães. A gente tem a Secretaria da Mulher como uma advogada específica para tratar as questões da mulher, com psicólogo, com assistente social. Os nossos cursos profissionalizantes, a maioria deles são voltados para as mulheres. Não é que não tem para os homens, é que as mulheres que mais procuram. Por exemplo, nessa linha do empreendedorismo, o que mais a gente tem lá no carro? Alimentação. Quem mais se dedica à cozinha? As mulheres. Nós temos 2 cozinhas comunitárias e uma cozinha comunitária numa ONG voltada para as mulheres. Nós temos hoje a referência em bolo de noiva, em bolo de tapioca, em bolo de macaxeira, em bolo de rolo, não é? Que é, na verdade, um carro-chefe lá dos nossos quiosques. A famosa tapioca lá do RIC, lá na nossa praça de alimentação. O CEMU, que é uma entidade não governamental, mas é um centro de mulheres rurais e urbana. A GEMUC. Como é o nome? CEMU? CEMU, Centro de Mulheres Rurais e Urbanas de Lagoa do Carro. A GEMUC, Grupo de Mulheres Objetivo de Lagoa do Carro. Então essa coisa voltada à tapeçaria, que por si só é do gênero feminino, embora a gente tenha homens que façam tapete. Então essa coisa toda do cuidado voltado para a mulher, o cuidado da criação e implementação de creches, que é uma política social que vai casar diretamente com o cuidado das mulheres, sobretudo das mães, creche com qualidade social, para deixar a criança lá em horário integral e a mãe precisar ir trabalhar. É uma política social muito forte. Deixa o dia todo a criança na creche. Sim, e a tardinha vai buscar. Isso, para ela poder, na verdade, trabalhar. O centro de autismo, quem é que mais sofre com a criança autista? É a mãe. É verdade, não é? É verdade. E lá a gente tem o centro de autismo, um centro multidisciplinar, que hoje atende mais de 300 crianças e adolescentes. Então, todos esses cuidados que a gente tem com os alunos especiais. Cuidados sociais. Acessibilidade com as mulheres. A mãe é a figura primordial dentro dessa política social. É verdade. Então, Judite, agora puxando para o lado da cultura, eu sei que você é uma mulher que gosta de cultura. Lagoa do Carro, e como outras cidades também, acabou com o negócio de futebol. E lá tem um time que chegou a disputar a primeira divisão aqui em Carpina com o Sport de Recife, entregando as medalhas aos jogadores. Quando está aqui em Carpina tem o estádio Oswaldo Freire. E o Nacional era famoso. Assim como o Santa Cruz de Carpina acabou-se também, os times do interior foram acabando. Mas a cultura em si, ela está presente naquilo que você cuidou, que é a acessibilidade com as mulheres, tapeçaria, a gastronomia, entre outros segmentos. Você é uma pessoa evangélica. Sim. Desde a infância. Desde a infância, né? Desde os 3 anos de idade. E eu fui a um culto lá. Como é o nome daquela congregação? Fica na frente da casa. A Igreja Matriz. Você é daquela Isso, da Assembleia de Deus. Tem até um colega meu, um pastor lá, que estava lá, e eu fui bem recebido, graças a Deus. Graças a Deus. E o pessoal, você estava lá. Cantando no coral. Pois é, e era isso que eu ia dizer, ia perguntar, e você participa do coral, há tempo para isso, como é essa sua vida entre gestora e participante de uma congregação? Olha, deixa eu te dizer, a minha vida é muito bem planejada. Eu costumo sempre dizer que a mulher em si, ela é múltipla. Ela consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Faz parte da natureza da mulher. Ela se planeja melhor do que o homem. Ela se planeja melhor, ela regra melhor o tempo. Ela consegue, na verdade, fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Observa a dona de casa. Ela lava a cozinha, cuida da casa, não esquece os meninos, não esquece o marido, etc e tal.
Quando a mulher entra na política, piorou a situação. O cara não pode deixar de fazer nada disso e ainda tem que agregar a política. Porque a política é a arte de doar-se. Se alguém faz diferente, é porque está no caminho errado. A política, a arte de administrar contabilmente, internamente, é um fato. Mas a política, enquanto condição social, é a arte de doar-se. É viver também para o outro. Eu digo sempre que a política, as pessoas não conseguem enxergar que a verdadeira política social, ela cumpre uma regra da natureza. Se alguém nunca pensou nisso, pois atente. O que é cumprir a regra da natureza? A natureza em si foi projetada para servir. O que faz o rio? Leva para quem? Para ele mesmo? O que faz a correnteza? Quem é que banha e vai chegar nos oceanos? E quem vive nas ribeirinhas? E quem vive da água que o rio leva? Aí eu te pergunto... A plantação, né? A plantação, o ar que a gente respira, de onde é que ele vem? Quem alimenta, quem produz? De onde é que vem a clorofila? O verde da planta, o oxigênio que sai do verde. Hoje nunca se precisou tanto de verde nas questões ambientais. Aí eu pergunto, os frutos das árvores para elas mesmas? Elas comem o próprio fruto? Quem é que se serve deles? Não é assim? Então a natureza por si... É a função social. Isso, ela foi projetada para o outro, para servir ao outro. Assim tem que ser a ciência política. Servir ao outro. E nesse servir ao outro, graças a Deus, eu fiz isso a vida toda antes de entrar no cenário político. Quando eu destinava minhas tardes, de sábado e domingo, para dar aulas para quem queria fazer cursinho, de graça, para preparação para vestibular, de graça, eu estava plantando uma semente, como disse Salomão, lança o teu pão sobre as águas, que depois você vai achar. E aí Sócrates já dizia que as águas vão e voltam e ninguém se banha nas mesmas águas mais de uma vez. Cada vez a água é única. É outra. Não é isso? É outra dimensão. E aí a gente volta e diz assim, por que fazer a política social é doar-se? Você abre mão de muita coisa que é sua. Você abre mão da preciosidade do seu tempo para distribuir com os outros. Eu estou aqui gravando contigo, mas quando chegar lá na terrinha, tem muita gente me esperando. E aí como é que eu faço esse planejamento? Sou evangélica desde os 3 anos de idade. E aí eu te digo, você chegou lá e me viu cantando no coral, e num coral de 4 vozes que requer ensaio. Requer tempo. Se você chegar no grupo dos proatianos, eu ainda que não toco bem a sanfona, mas ainda arranho um pouquinho, estou lá, no conjunto dos proatianos. Se você chegar aos domingos, você não vai me encontrar em casa. Você vai me encontrar na IBD, porque eu sou professora da escola bíblica a vida toda. Aí você me perguntou, e o tempo dá? Dá. Dá é uma questão de saber remir o tempo, saber aproveitar o tempo. E o tempo é precioso. E o tempo é precioso. E aí o que me restou de tudo isso? É verificar que essa semente que a gente plantou do bem, na hora em que eu cheguei no cenário político, aí eu encontrei tanta gente que eu pude servir lá atrás, que chegou e disse, não, hoje você me estendeu a mão e hoje eu vou estender as mãos para você. Então a minha maior riqueza, eu brinquei essa semana ali no Panela do Sítio, tomando um café, eu vim fazer uns exames aí de sangue e parei lá para tomar café, e aí encontrei um monte de ex-alunos, policiais, empresários. Aí eu entrei brincando lá no Panela do Sítio, ali no Eduardo, né? E disse, olha, eu vou fazer uma campanha para onde eu encontrar um aluno eu ganhar R$1. Aí o outro que estava dizendo, vai Ricardo, desse jeito. Porque são muitos ex-alunos. Então, essa coisa que a gente vive. Agora, deixa eu te voltar para o esporte, não é? A questão do time, da seleção, na verdade, há uma escassez. Agora, o esporte na Lagoa do Carro é forte. A gente tem mais de 20 times organizados. A gente tem uma diretoria de esporte. Inclusive, sábado começa o campeonato. Tem um campo novo lá, né? Campo novo foi feito na nossa gestão. O campo João Gadelha, tá certo? Arrumado, bonitinho. A gente tem campo... Não sabia desse detalhe. Precisa ver. A gente tem campo nas comunidades rurais, tá certo? Em Vassouras, em Pouso Alegre, em São Francisco,
em Ventenas, na Barragem. Ventena é perto de Santo Santana. Perto de Santo Santana, conhece tudo, ó, da comunidade. Andei muito por aí. Conhece tudo. Judite, Judite é evangélica desde criança, 3 anos e tal, mas Judite casou também. Judite casou e teve bíblico. 3 filhos. É bíblico, constituir família. É bíblico. Tenho 3 filhos. Tenho 6 netos. Aí uma fatalidade lhe tirou o companheiro logo cedo. Como foi isso? Na verdade, eu perdi meu marido, eu tinha 31 anos de idade, 10 anos de casada. E fiquei, as crianças tudo pequenas. Fiquei 3 filhos pequenos. Ismael ficou com 6 anos, Tetezinha ficou com 7, Júnior ficou com 8. E quando eu digo que o cuidado de Deus é tremendo na vida da gente, é porque se criar filhos com pai e mãe cuidando, muitas vezes não dá certo. Imagine uma mãe criar sozinha, a carreira solo, como a gente diz, ou a mãe solteira, ou a mãe viúva. Aí foi uma coisa muito difícil na minha vida. 31 anos, com 3 filhos pequenos para criar, não quis mais nenhum companheiro, criou-se filhos, educou. Você tem que fazer opção na vida. Você tem que saber o que você quer, tá? E aí, o que eu imaginei naquela época? Eu imaginei que toda a minha responsabilidade, todo o meu foco teria que ser para eles. Para eles. Para que eu não pudesse ter amanhã que chorar lágrimas de sangue, porque eu não tive o cuidado ou a atenção devida e etc. E tal. Então, o maior presente que Deus me deu na vida é olhar hoje e ver os filhos criados, casados, educados, formados. O meu mais velho é Júnior, tu conhece bem. Gente de uma educação finíssima. Pois e aí é professor, feito a mãe, é o único que é professor, enveredou pela carreira da mãe, um estudioso. Quem é que tem o nome do pai? Ele, Júnior, é o Israel Júnior. Aí eu tenho o Ismael e tem a Sleide, que é a Tetezinha. E Júnior está aí, terminando um doutorado agora, Tetezinha fazendo medicina. Entende? E a gente olha para trás e vê que isso é bênção, isso é cuidado de Deus. Aí como é que Deus cuida tão bem de mim e eu vou esquecer das coisas espirituais? Por isso, quando você pergunta, e ainda tem tempo? Não pode faltar tempo para cuidar do lado espiritual da gente. As coisas de Deus. As coisas de Deus. Sem Ele a gente nem existe, não é ninguém. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você falou da cultura. Tem uma coisa na minha cidade que eu sou garota, a propaganda dela. É a escola de música. Coisa boa. Nós temos uma escola. Você tem uma escola pela prefeitura? Pela prefeitura. Tem maestro, tem tudo? Tem maestro, tem gente do conservatório lá. E a gente tem hoje média de 200 alunos, crianças e adolescentes que fazem aula de música pelo menos 2 vezes por semana. Quem tem tempo faz 3. Da criancinha de flauta doce, a flauta transversal, do violão clássico ao violão popular, do violino ao violoncelo, da percussão ao teclado, da bancada de sopro, a gente tem de tudo. E as nossas cantatas natalinas são feitas com prata da casa, com os nossos alunos. A orquestra completou 8 anos. Que coisa maravilhosa. E o nome da orquestra é Encantos da Lagoa. Rapaz. Que tem andado por aí. Eu fico feliz com esse seu depoimento sobre essa escola de música. A música está intrínseca em mim. A música está dentro de mim também. Eu vou dizer uma coisa para você. E música, você que é músico, que é forrozeiro. Transforma as pessoas. Verdade. Eu acompanhei a criação, o crescimento e o desenvolvimento da orquestra dos meninos do Coque, criado pelo Dr. Nildo Neri, acompanhado pelo Dr. João Batista, e o primeiro maestro foi o maestro Concide Almeida. Hoje, aquela escola formou tanta gente boa, que tem gente, músico, na Alemanha, na Austrália, em Paris, por todos os lugares, saíram do Coque, os meninos ali do Coque. Quer dizer, uma escola que tem 200 crianças, como você acaba de falar, que vai da flauta doce até o violoncelo, isso transforma a pessoa, sabe? Tira a criança da rua para ser um cidadão do bem, para ser um artista
E eu acompanhei a Orquestra Cidadã dos Meninos do Coque, concebida pelo o desembargador Nilton Nery, né? E eu ia assistir ensaio. Eu ficava feliz. Olha, fulano tá na Áustria, ciclano tá na Alemanha tocando. Muda a vida das pessoas. Muda a vida das pessoas. Você não sabe como me deixou feliz esse seu depoimento, que eu não sabia dessa escola. Pois é. Em Lagoa do Carro. Eu acho que toda cidade, todo município devia ter uma escola de música. Que antigamente nós tínhamos aqui a 7 de setembro, que era a quebra resguardo, que saía o 7 de setembro, o 11 de setembro, as datas cívicas tocando pela rua. E eu ficava encantado com aquilo. Acabou essa banda Maciel, e quando eu vejo feito Glória de Boitá, que mandou aqui uma banda tocar aqui na Feira de Arte da Prefeitura, 40 crianças ali tocando, aprendendo, e você me dá um depoimento desse, se eu estava feliz com essa entrevista, saio mais feliz ainda por esse seu depoimento da escola de música. E te digo mais, a escola de música é um fato real, preciso, mas ela não se confunde com as bandas marciais das escolas. Eu sei. As escolas têm suas bandas marciais. Inclusive, a gente fez um investimento de quase R$500 mil nesses 2 mandatos, para que as escolas, cada uma tenha a sua banda, para poder dar esse estímulo ao nosso aluno. E a escola de música, 90% dos instrumentos são a prefeitura que compra, para o aluno dispor do instrumento para poder tocar. Quem já pode ter o seu próprio instrumento e adquire, beleza, passa para outros que não têm condições, mas a gente tem a arte como um todo. Eu tenho uma coordenação de artes multiculturais, que é a grafitagem, a pintura em tela, o desenho, com professores lá dando aula para a meninada. Não sei se você sabe, mas o autor da nossa bandeira é nosso. Gilberto Melo é o autor da bandeira de Lagoa do Carro, e diga-se de passagem, uma das mais belas bandeiras que esse país tem. É a de Lagoa do Carro, idealizada pelo nosso artista plástico, Gilberto Melo. A gente tem o Josenildo, que é um outro artista plástico, filho da terra, que dá aula, inclusive, lá. Quando você for a Lagoa do Carro, verifique que as paisagens culturais que estão expressas lá na praça de alimentação ou em qualquer outro ambiente da cidade é criação nossa. É criação dos nossos meninos. Então a nossa orquestra Encantos da Lagoa, não é? Encantos da Lagoa. Encantos da Lagoa, eu de vez em quando... Sugestivo. Ainda arrumo um tempinho e vou lá ensaiar com eles. Pego a sanfona e vou lá ensaiar com eles. Mas eu vou pedir isso para você fazer com a minha sanfona que está aqui, para você demonstrar uma coisinha ao mundo todo. É uma coisinha mesmo, porque ele toca e eu arranjo. E porque do ponto de vista da mostrar para o mundo quem é essa mulher, inclusive na arte. Do ponto de vista da partitura, eu vou pedir para você. Eu sou analfabeta, viu? Vamos lá. Qual é a marca dessa sanfona? É uma Piatanese, é uma italiana. Olha só. Eu mandei buscar. Que chique. Ela. É assim. É assim. Pronto, vamos lá. Pronto. Então, meus amigos que estão assistindo essa entrevista, eu vou ter o prazer. 80 ou 120 baixos? 120. Ah, estou vendo pelo peso. Nós vamos ter o prazer de assistir aqui esse... Eu tenho uma de 80 baixo. Uma branca. Isso. Judite Botafogo está tocando sanfona para encerrar essa nossa entrevista com essa grande mulher.
Mas que maravilha! Obrigado, Estou aqui maravilhado com essa sua performance, pela entrevista. Muito afinada essa forma. Viu? E eu sabia que você tocava sanfona, mas aqui para todo mundo assim, ali assistir, foi maravilhoso. Judite. Obrigada. Muito obrigado a você por vir ao nosso programa para esse bate-papo, para essa conversa amistosa, com essa sua alegria, com o seu jeito de ser. E um exemplo de mulher pernambucana, de Lagoa do Carro, a menina de engenho, do Engenho Canadá, falou aqui no programa Edelbrando Marques para o mundo. Obrigado, Judite. Obrigado, Edelbrando. Quero agradecer você, agradecer a nossa jornalista Paula aí, não é? Toda aí na produção, na técnica, viu? Um grande abraço e aproveitar e dizer que essa palhinha final vai em homenagem aos meus meninos em Cantos da Lagoa. Muito bem. Obrigado, Judite. Um abraço, gente. Até o próximo programa.